Hum, ok. Vamos lá? Podemos? Podemos. Ok, boa noite, pessoal. Então, hoje a gente vai dar uma última olhada nos verbos. Que última olhada seria essa? A gente vai ver um painel geral, né? Nós já vimos tudo sobre verbos, agora a gente vai ver tudo junto ao mesmo tempo. A gente vai falar sobre phrasal verbs, que é uma parte bem importante para a comunicação da língua inglesa, e isso não significa que seja atrelado somente à língua falada, né, à oral, mas também à língua escrita. Os modal verbs, porque eles direcionam muito o aspecto da colocação verbal. E, por último, a gente vai ver as tag questions, que aí tem um nomezinho assim bonitinho, diferente, mas a gente vai ver que é uma coisa que a gente usa muito na nossa língua também, e vocês vão reconhecer imediatamente, tá bom? Então, a aula hoje está bem caprichada e está cheia de mapas mentais que eu preparei para vocês, que é para vocês terem um material bem rico para poder estudar sozinho depois, quando vocês precisarem, ok? Então, vamos passar lá. Pode passar. Olha, quando o assunto são os verbos na gramática, em termos de gramática, tudo se resume a três perguntas. When, que é quando, né? Quando que, que se trata essa situação? É no passado? É no presente? É no futuro? A gente tem esses três tempos. E dentro de cada tempo é que a gente tem as nuances. Mas primeiro a gente tem que situar em um desses três tempos. How, que é como, em que circunstância? Essa ação é terminada, ela já acabou mesmo, não tem mais nada a ver com o presente. Ela é uma ação progressiva, ela era progressiva no passado, será progressiva no futuro, ela no presente, ela está em progressão. Trata-se de uma experiência única, é um fato isolado, ou no passado, ou no presente, ou no futuro, é um fato isolado, ou é um hábito? Então, cada aspecto desse vai ser demonstrado com um tipo de auxiliar, com um tipo de palavras, de advérbios. As palavras que estão em volta do verbo também ajudam. E a forma como o verbo vai ser conjugado vai determinar isso. E who, quem realiza a ação, ou seja, quem é o sujeito desse verbo. Tá? Isso tem que ficar bem claro, porque, como já foi falado antes, os verbos em inglês não são declinados. A gente tem uma ou outra diferença de uma pessoa para outra, né? Isso dependendo do tempo em que eles vão se apresentar, em que o verbo vai ser apresentado. Então, a gente precisa, sim, prestar atenção em quem realiza a ação, ok? Pode passar para o próximo. E aí a gente tem o sistema verbal. Uma régua do tempo, em que a gente tem passado, presente e futuro. Esse é o primeiro mapa mental que eu preparei para vocês, porque aqui nós temos todos os tempos verbais, e depois a gente ainda vai falar mais um pouquinho, mas assim, os principais estão aqui, e a gente começa com o presente, né? Porque o presente é sempre a nossa referência temporal. A gente vai relacionar alguma coisa do passado, é relacionado ao nosso tempo de agora. E o futuro também, sempre é relacionado com o nosso tempo de agora. Eu não sei se você vai precisar tirar print, Jonathan, ou se você não vai receber esse material mesmo, se não vai ficar disponível para você, tá? Então, assim, no agora, a gente tem o quê? O simple present e o present continuous, né? Que é uma ação que está em andamento, né? É um presente contínuo, ele está em progressão. Mas o simple present, ele vai expressar o quê? Ele vai expressar os hábitos, as rotinas, aquelas verdades que são... Quando a gente fala verdade geral, verdade estabelecida, tem muito a ver com os fatos permanentes, aquilo que não vai mudar. Era verdade num tempo anterior ao de agora,
continua sendo verdade agora e vai continuar sendo verdade no futuro. Isso tem a ver com aspectos, com fatos científicos e tem a ver também com aquilo que você acredita estar nessa categoria de verdade absoluta. Então, para isso, você usa o Simple Present. O Present Continuous, ele também traz essa noção de veracidade, só que ele vai expressar alguma coisa que está em andamento, em processo, no momento presente, tá? E a gente tem o Present Perfect, que, na verdade, é um passado. A gente está falando de uma ação que começou no passado e ela tem efeito no presente ou ela ainda nem terminou. Ela continua no presente. Agora, se ela já foi concluída no passado, com certeza, se ela está no Present Perfect, é porque ela apresenta resultados no presente, tá? Ela apresenta algum resultado ou alguma experiência de vida, ou seja, algo mudou no presente por causa daquela ação do passado. Vejam que em cada um desses tempos, eu coloquei as palavras-chave e essas palavras-chave correspondem aos advérbios ou locuções adverbiais que a gente usa, tem algumas preposições também, para a gente utilizar os verbos de maneira mais afirmativa, tá? Você reafirma que aquele tempo verbal é realmente presente através dessas palavrinhas. Então, a gente tem ali, ó, no Simple Present, a gente tem always, que significa sempre, usually, que é normalmente, every day, todos os dias, ou seja, a gente está falando de hábito, né? De rotina. Ok. E em relação ao presente, aí a gente tem um tempo anterior. Esse tempo é o passado. E o passado que demonstra que a ação já foi concluída, que é uma ação que já terminou e não tem nada a ver com o presente. A única coisa que ela tem que ver com o presente é o quê? É a referência temporal, tá? Mas é uma ação que está lá no passado e a gente está mencionando ela agora, não está querendo dizer que ela influenciou alguma coisa no presente. Ela vai expressar o quê? Uma ação concluída em um momento específico no passado. É importante pensar nesse momento específico, por quê? Porque normalmente você vai colocar data. Quando você coloca uma data específica, um ponto fixo, aí você vai colocar no Simple Past. E o Present Perfect? A gente não pode colocar esse tempo? A gente até pode colocar o tempo, mas normalmente a gente vai colocar um período de tempo. Não é uma coisa assim muito estabelecida. Ou você estabelece só o início da ação, dizendo que ela continua até hoje. Tá? Agora, se for uma ação pronta, acabada, concluída, aí você vai usar o Simple Past. A gente tem também o Past Continuous, porque você vai falar de uma ação do passado que foi progressiva. Aí, normalmente, o que você vai fazer? Você vai falar dessa ação que estava em progresso, enquanto outra ação também no passado aconteceu. Veja bem que você sempre tem duas ações, você está fazendo essa comparação, tá? Você está falando de alguma coisa que estava em continuidade, e qual a referência dela? A referência é uma outra ação também do passado, só que aquela ação ela é fixa, então ela vai aparecer no Simple Past e aquela ação progressiva vai aparecer no Past Continuous. E a gente tem também o Past Perfect. Esse Past Perfect, em inglês, gente, ele é muito mais usado do que a gente usa o pretérito mais que perfeito em português. Mas eles têm exatamente a mesma... eles têm a mesma essência. Por quê? O Past Perfect, ele fala de uma ação que ocorre num passado anterior a alguma outra ação também no passado. Então, estou eu aqui falando no presente sobre uma ação que aconteceu antes de ontem em relação a alguma coisa que aconteceu ontem, tá? Vamos colocar assim só para você entender que é um passado anterior a algo também no passado.
E as duas ações estão concluídas, mas tem uma que está num passado mais remoto. Quem está no passado mais remoto, a gente expressa com o past perfect. E quem está num passado mais próximo ao presente, a gente expressa com o simple past. Ok, deixamos o passado. Também eles têm palavras-chave, né? A gente vai poder usar ali alguma coisa. Ah, e lembrando que o passado perfeito e o presente perfeito, aliás, os tempos perfeitos, a gente tem que usar o verbo have como auxiliar. Sendo que no presente a gente usa have e no passado a gente usa had, que é a forma, né, de passado do verbo to have. No presente, a gente tem o verbo to have, ok, para o tempo perfeito, e a gente ainda tem que levar em consideração a terceira pessoa do singular, que lembra que a terceira pessoa do singular sempre sofre uma alteração. Então, a gente tem o verbo na forma básica dele e a gente vai acrescentar um Szinho na terceira pessoa do singular. Ainda tem os verbos que terminam em SS, X, SH, CH, em O, em X, todos esses vão receber ES, em vez de receber só S. E quando o verbo termina em uma consoante mais Y, a gente vai retirar esse Y, vai substituir por um I, e depois é que a gente acrescenta ES. Tudo isso acontece no presente, no simple present. E no present perfect, a gente vai usar o verbo to have. Bom, o verbo to have é irregular, a terceira pessoa se faz com has. E aí é isso que a gente vai colocar. Mas isso está escrito ali na estrutura, quando eu coloquei have barra has, mais o particípio passado. Onde mesmo que a gente tem que pegar o particípio passado? É a terceira coluna daquelas tabelas que você pode pegar prontinha na internet, pedindo assim, verbos irregulares no passado, né, em inglês. Aí vai aparecer a primeira coluna é a forma básica, a segunda coluna é o simple past e a terceira coluna é o particípio passado. Vai aparecer lá past participle. Para que serve isso? Para fazer os tempos perfeitos. Eles não vão ser usados assim sozinhos, não. Um ou outro, raramente, mas sempre fazendo alusão a um tempo perfeito. Ok? Nos tempos contínuos, a gente tem o uso do verbo to be como auxiliar, e nos tempos simples, a gente usa o verbo to do como auxiliar. Aí a gente vai respeitar sempre o tempo, presente, passado, futuro, ok? No futuro, o simple future, normalmente a gente vai usar, né, o futuro simples com will. Ele expressa o quê? Ações futuras, previsões. A gente está falando de decisões que foram tomadas ali no momento da fala. Na hora que a gente está no presente e a gente imediatamente descobre algo que vai fazer no futuro, a gente coloca logo um will na frente do verbo. Eu quero lembrar a vocês, fazer um adendo aqui, na verdade, de que esse will é um verbo modal, tá? E a gente vai falar sobre os verbos modais hoje também. Mas eu quero que vocês se lembrem que a gente já falou sobre isso aqui, tá? Com o will. E lembrando, né, que a gente tem, assim, palavra-chave, que a gente vai estabelecer um tempo, é um tempo fixo, né, um tempo estabelecido no futuro. Só que a gente também tem umas outras formas de falar sobre futuro, tá? Que não é esse que é uma ação, uma decisão tomada no momento da fala, não é exatamente isso, não é essa coisa que é decidida na hora. Mas mais para frente a gente vai falar só sobre isso. Aqui é um panorama geral. E no panorama geral, a gente usa o will para fazer o futuro simples. O future continuous, prestem atenção como é que a gente faz. Estou passando rapidinho assim, porque isso é só uma lembrança, tá? Vamos lá. Ele também vai expressar uma ação que estará em progresso no futuro, tá? E aí, para isso,
eu vou precisar do verbo to be. Lembra que nos tempos contínuos a gente precisa do verbo to be? Ok, mas como que eu vou usar o verbo to be e expressar futuro ao mesmo tempo? Eu vou usar o will e o verbo to be, tá? Nesse momento aqui é que a gente vê como é que o verbo to be, depois vocês vão ver mais detalhadamente que o verbo to be realmente é tão forte, como que ele vai ser usado assim de várias formas diferentes. Mas aqui a gente vai colocar o verbo to be no futuro e o verbo principal acrescido de ing. Ok. Quando a gente vai falar do futuro perfeito, a gente está falando de uma ação que vai ser concluída no futuro, mas antes de algum outro momento no futuro. Então, de novo, a gente tem uma comparação com duas ações no futuro. Uma das ações vai ser colocada no simple future, né, no futuro simples, e a outra ação vai ser vai ser colocada no presente perfeito. Por quê? Porque você vai falar de uma ação que já terá sido concluída quando alguma outra acontecer. Isso vai ser muito mais bem expresso quando você usa essas palavras-chave, essas palavras que são temporais e que reafirmam o que a mensagem que está sendo colocada. A gente vai ser assim, by then. By then, então, assim, naquele momento, nesse momento futuro, ou by next year, no próximo ano, a essa hora, né? Então, by the time alguma coisa acontecer. Então, na hora que isso acontecer, outra coisa já terá acontecido. É assim que a gente vai colocar. Para fazer o futuro perfeito, lembra que a gente tem que usar o verbo to have na hora que a gente faz os tempos perfeitos? Só que para colocar no futuro, a gente tem que botar o will, tá? Ok. E aí eu falei para vocês que no presente a gente usa o quê? O have e o has. Mas a gente está usando um verbo auxiliar para o auxiliar. Esse will nada mais é do que o auxiliar do auxiliar. Se eu usei um verbo auxiliar, automaticamente o verbo que ele está auxiliando volta para a sua origem, ele volta para a sua forma normal. Então, aqui, gente, a terceira pessoa do singular fica sendo will have do mesmo jeito que as outras pessoas também, ok? Nesse aqui não vai ter o has. O has só vai ser usado no presente, ok? No futuro, a gente vai usar o will have mais o particípio passado. De novo, aquela terceira coluna da tabela que a gente consegue pegar lá na internet. E aqui, a última linha que eu coloquei aí é uma linha do tempo resumida, tipo resumidão mesmo. O que a gente fala do past perfect, past continuous, simple past e assim por diante. Todos eles bem com palavras-chave, só palavras-chave, em relação ao próprio tempo verbal, ok? Isso aí é um mapa mental. E aí eu fiz do meu jeito. E eu vou continuar encorajando vocês. Se esse aqui ficou legal para vocês, ótimo, que bom, aproveitem. Mas se vocês quiserem fazer alguma coisa mais elaborada ainda, com informações que você mesmo queira lembrar, faça isso, tá? Porque o mapa mental funciona bem quando é o nosso mapa mental, quando é a gente que faz, porque você vai colocar informações que são importantes para você, ok? Bora lá, pode passar o próximo, Amanda, por favor. Amanda, pode passar o próximo, por favor. Isso. Agora a gente tem aqui somente os futuros, tá? E tem todos os tipos de futuro. Eu não vou ler isso tudo aqui, não, gente. Mas por que eu coloquei só os futuros? Porque ali, no primeiro mapa mental, eu coloquei somente o principal. E eu falei que o principal é o quê? É o simple future com o will, e aí tem o future continuous, e tem
perfect, né? O future perfect. Esses aqui são os principais, mas vamos ver aqui, ó. Qual é o tipo de futuro? O primeiro tipo de futuro é aquele que eu falei mesmo, simple future com will, que a gente tem ali a estrutura, a forma como está ali. A gente vai usar para quê? Para decisões tomadas no momento da fala, para promessas, para ofertas, convites, previsões. Que tipo de previsões? Sem evidência nenhuma. Você está fazendo uma previsão assim, aleatória, totalmente aleatória. E para falar do futuro em geral. Você quer jogar no futuro assim, geral, sem especificar nada? Você vai usar o will. É isso mesmo, tá? Mas existe também o futuro que é simples, com going to. E para usar essa expressão going to, que é o nosso vai acontecer, né? Vai fazer isso ou aquilo, você precisa do auxílio do verbo to be. E aí tem que lembrar, né, que o verbo to be é no presente, né? Mais o going to, e você tem que lembrar a conjugação, porque o verbo to be é um verbo irregular. Então, ele tem uma forma para a primeira pessoa do singular, uma forma específica para a terceira pessoa do singular, e outra forma diferente para todas as outras pessoas. Você tem que lembrar isso para conjugar o verbo de maneira correta. Lembrando sempre que aí o verbo auxiliar mesmo, o forte do auxiliar, é o verbo to be. Então, quando eu vou fazer a negativa, eu vou colocar com o verbo, a negativa no verbo to be. Quando eu quero fazer uma pergunta, né, uma interrogativa, é o verbo to be que vai mudar de posição, ok? Então, da mesma forma, quando eu tenho o will, é ele também que recebe a negativa, é ele também que muda de posição. O verbo auxiliar vai continuar naquela estrutura que a gente viu lá no início, que é sujeito, verbo, complemento, ok? Então, vamos lá. Quando que eu vou usar o going to? Quando eu vou falar de algum planejamento que eu tenho, eu já tenho uma intenção estabelecida, então eu uso going to, tá? Se eu vou fazer alguma previsão, mas com base em alguma evidência que esteja mostrando o que vai acontecer. Se eu vejo nuvens no céu, por exemplo, e eu quero dizer que vai chover, eu não vou usar o will, eu vou usar going to. Agora, eu posso fazer previsão de que vai chover sem ter nada aparecendo. Aí é uma previsão da minha cabeça, eu só estou jogando alguma ação para o futuro, e aí eu vou usar o will. Agora, se tiver alguma evidência, eu uso going to. E se for alguma coisa que realmente você tem certeza que vai acontecer, aliás, você quer transmitir que você tem certeza que aquilo vai acontecer, né? Normalmente a gente usa quando tem algum indício, né? Alguma coisa assim concreta para a gente se basear, aí a gente usa going to. Agora, lembra quando a gente fala assim, não, quarta-feira eu trabalho em Nova Iguaçu. Eu estou falando de um hábito, mas eu posso também, dentro de um contexto, estar respondendo, Deise, vamos sair na quarta-feira de manhã? Não, quarta-feira eu trabalho em Nova Iguaçu, tá? Ou então, a gente tem a maneira de usar o simple present para falar sobre o futuro. Por quê? Porque a gente está falando de alguma rotina, a gente está falando de alguma coisa que seja hábito, tá? E aí a gente está usando o simple present, mas ele pode ser usado na intenção de estabelecer alguma ligação com o futuro, tá? Normalmente, você vai usar isso quando você está falando de algum evento que já é fixo, né? Ou seja, é uma rotina, é um hábito, e esse evento, e aí você está se referindo a esse evento que vai acontecer no futuro. Quando você está falando da sua agenda, dos seus horários, né? Programas que você já tem estabelecido, e depois de algumas expressões temporais também, condicionais, você pode usar isso, tá? Mas é sempre
é um futuro que é sempre, que faz parte sempre de um cronograma, tá? Ele está atrelado a um hábito, a uma rotina. E isso você vai perceber dentro de um contexto, tá? Se eu falar, por exemplo, assim, eu vou viajar amanhã, e eu falo, meu voo sai às 9 horas da manhã. Bom, eu estou usando o presente, mas eu não estou falando do futuro, tá? É sobre isso. Então, é só para vocês perceberem que não é assim nenhuma loucura de como se usa a língua inglesa, não. Muito pelo contrário, ela é muito parecida com a nossa língua portuguesa, né? No sentido, na semântica, é a mesma coisa. A gente também pode usar o present continuous, né, para falar de futuro. E aí, mais uma vez, vai ser assim: a gente vai estar falando de arranjos, né, de planejamentos, de coisas já combinadas, né? E de alguma situação futura que você já tem uma confirmação que vai acontecer. Você pode usar também o present continuous para falar sobre isso. E quando eu falo que assim é para você falar, na verdade é para você reconhecer também, né? Reconhecer quando você lê uma tirinha, uma história, alguma coisa assim, para você reconhecer o contexto, tá, gente? Toda palavra é assim. A gente, até quando a gente vai falar de classes gramaticais, a gente também tem essa dança das cadeiras, né? Uma palavra pode ser um substantivo em um contexto e em outro contexto ela pode ser um verbo. Então, assim, um tempo, ele pode ser o present continuous ou o simple present, mas dentro do contexto ele está sendo usado para o futuro. Então, a gente tem que perceber a situação como um todo, tá? E aí depois aparece o future continuous, que nós acabamos de ver, o future perfect, que nós acabamos de ver, o perfect continuous, tá? E aí eu coloquei a forma, a estrutura aí para vocês, ó. É o sujeito, e a gente tem will have been. Presta atenção, o tempo para ser perfeito, ele tem que ser, ele tem que ter o past participle, né? Então, para fazer o perfeito, para fazer o futuro, eu tenho que ter o will. Para fazer o perfeito, eu tenho que ter o have, né? E para ele ser contínuo, eu tenho que ter o verbo to be e o verbo principal com ing. Olha quantas informações a gente tem aí. E é por isso que todos eles aparecem aí. Esse verbo mais ing é o verbo principal. O verbo, o been, é o particípio passado do verbo to be, que é ele que garante a estrutura do tempo contínuo. É o verbo to be mais o verbo principal com ing. Aí, antes dele vem o have, que é o que garante que o verbo é perfeito, e antes dele vem o will, que é o que garante que o verbo está no futuro. Tá? Então, cada um deles tem uma função. Em compensação, nenhuma outra palavra repete a função. Cada um com a sua função, é cada um no seu quadrado. Não pode faltar ninguém, todas as informações são dadas ali, tá? Mas a gente também não pode falar que ele está fazendo papel de duas coisas. Não está, não. Não está fazendo papel de duas coisas, não. Cada um está fazendo está cumprindo uma função específica. E a gente tem o futuro no passado. Olha só, a gente viu o futuro simples, que é o will. A gente tem modal, tá?
Oi, pessoal, tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo? Eu acho que eu perdi a conexão. Não sei se foi eu, se foi aí. Amandinha, você pode voltar naquele slide do futuro? Isso, obrigada. Então, a gente estava. Eu também saí. Caiu para mim também, tá, gente? Então eu não sei se eu estava falando do Wood. Todo mundo ouviu até aí? Estava falando que o would é o passado de will. Todo mundo ouviu? Cauã perdeu essa parte? Oi, eu ouvi. Tá. Bora lá. Eu vou voltar então nesse would, tá? Então, o would é isso, ele é o passado do will. Como que ele pode ser o passado? É o passado dentro do futuro. A gente vai falar do futuro visto a partir de um momento no passado. Então, a gente usa o would também, vocês vão se lembrar, quando a gente vai falar de algum hábito no passado, né? Que eu fazia isso sempre, né? Era uma coisa que não foi uma ação interrompida, é uma coisa que era um hábito no passado. A gente usa também o would. O would, ele, na conjugação dele, ele funciona igualzinho o will, só que ele muda. Aí, na tradução, ele vira, sabe quem? O futuro do pretérito. Aquele assim, eu faria, eu seria, eu amaria, eu estudaria, eu teria feito. É isso aí. O teria feito é o futuro perfeito, né? Mas a gente vai usar previsões no passado sobre o futuro, ações futuras vistas de um ponto de vista passado. Vamos ver lá, ó. I thought it would rain yesterday. Então, ó, eu pensei uma coisa no passado, tá? It would rain, que choveria ontem. Então, eu falei do passado de uma coisa que teria acontecido no futuro, mas não aconteceu. Esse would, ele entra meio assim no hipotético, sabe? Não aconteceu. Por isso que a gente chama, né, no futuro do pretérito, é isso que acontece. É isso que ele demonstra, né? É algo que não aconteceu, que não foi concretizado. Ou, pelo menos, né, não se mostra como concretizado, como uma coisa assim, fixa. Vamos lá. Aí a gente tem o futuro condicional, que é o should e o would. Todos esses, gente, will, would e o should, todos são verbos modais, tá? E a gente vai falar sobre isso aí. Eu vou entrar mais nos verbos modais, mas se lembrem, tá? Que a gente já está falando sobre isso, sobre verbos modais. A gente, quando vai escrever, quando vai formar a frase, ele vai entrar no lugar do verbo auxiliar. Vai botar o sujeito, o should ou would, e a gente vai colocar depois o verbo principal em seguida. E aí, lembrando sempre que quando a gente usa um verbo auxiliar, o verbo principal não sofre mais nenhuma alteração. Pelo contrário, ele tem que voltar para a forma básica dele, ok? E aí, esse futuro é um futuro condicional. O que é um futuro condicional, gente? É aquilo que realmente não aconteceu mesmo, ou ainda só vai acontecer se alguma condição for estabelecida. A gente vai ver muito disso quando a gente estudar as orações condicionais. E como é um assunto assim delicado, são alguns tipos diferentes de orações condicionais. Eu não posso falar isso assim rapidamente. A gente precisa ter um capítulo especial só para elas, tá? Mas se vocês olharem aqui nos exemplos, vai aparecer if you study. A gente chama essas orações condicionais de if clauses, porque são sentenças if, né? If significa se. Quer uma condicional melhor do que o se, o danado do se? Se eu estudasse, ou se eu estudar, se eu fizer isso, se eu ganhar na loteria, né? If I won the lottery, I will buy
10 houses. Eu vou comprar 10 casas se eu ganhar na loteria. O que eu vou fazer com 10 casas, né? Mas tudo bem. E aí, a gente vai falar sobre isso um pouquinho melhor. Mas, de qualquer forma, o mapa mental está pronto para você, tá? Aí, qual é o seu trabalho aqui? O seu trabalho aqui, gente, é traduzir as palavras-chave, os sinais, traduzir esses exemplos, formar novos exemplos, tá? Isso aí já vai te ajudar. E tem um resumo rápido aqui, e inclusive com uma ajudazinha também de imagem, né, para você ter uma noção melhor. Depois que você fizer um estudo mais intenso, só esse resumo rápido já vai ser, ó, joinha para vocês. Mas aí, volto a falar, encorajar vocês a fazerem seu próprio mapa mental, que eu acho que vai ajudar. Mas esse aqui já está assim, com todas as informações bem mastigadinho, tá? Eu fiz mesmo assim, de presente. Só não botei o lacinho de fita, mas é como se fosse. Recebam de coração. Amandinha, pode passar para o próximo. Porque agora a gente fez um apanhado assim geral. E aí vamos fazer umas anotações. O que é imprescindível saber sobre verbs, né? Ou seja, verbos em inglês. O uso dos verbos auxiliares. Vocês precisam saber quem são os auxiliares. No presente, eu uso qual auxiliar? No passado, né? Nos tempos simples, nos tempos contínuos, nos tempos perfeitos. Você precisa saber qual é o auxiliar. Eles são a base das frases. Os principais são o verbo to be, que indica estados, ações contínuas. O verbo to do, para perguntas e negativas no simple present. E o verbo to have, que forma os tempos perfeitos. Mas quem? Os verbos modais. Né? Toda hora eles estão aparecendo. Né? E a gente nem entrou nesse assunto ainda. Mas isso é para, já é uma red flag, né? Uma bandeira vermelha para você saber como eles são importantes na língua inglesa. Outra coisa que é imprescindível você saber, a distinção entre verbos regulares e irregulares no passado. Os primeiros recebem a terminação ED. Tranquilo, apareceu no texto, terminou em ED, é verbo regular, tá? Agora, tem que prestar atenção também qual é a posição, como que ele está se relacionando com as outras palavras. Sabe por quê? Porque existem também adjetivos com essa mesma terminação. É a mesma coisa que acontece em português. Não vamos achar que o inglês está querendo confundir tudo, não. Em português, a gente também tem os adjetivos que são que coincidem com as formas verbais, por exemplo, do particípio. Tá? Então, acontece a mesma coisa aqui. E os últimos, né, os verbos irregulares, eles mudam completamente de forma. E mudam ou não, porque eu tenho verbos, por exemplo, o verbo to cut, que é cortar. Cut tem a mesma forma. Na base, né, na forma básica, no simple past e no particípio passado. Ou seja, como ele tem as três formas iguais, isso também é uma irregularidade, tá? Então, esses verbos eles precisam ser memorizados. E a única forma que eu conheço para memorizar é você fazendo suas próprias orações, você fazendo exercícios, né? Leitura propriamente dita, para mim, nunca funcionou, né? Aquela decoreba, assim, eu decoro mais se eu fizer as minhas sentenças, né? Então, é por isso que eu sempre aconselho que você escreva algo que faça sentido para você, né? Construa frases que façam sentido para você para usar esses verbos e poder memorizar melhor. Os falsos amigos. Quem são esses falsos amigos? A gente tem, por exemplo, o make you do. Esse aí, essa dupla dinâmica aí, ela sempre é ensinada, porque são verbos de uma frequência muito alta na língua inglesa, e a gente costuma fazer uma confusão. Por quê? Porque os dois significam fazer, só que são fazeres diferentes. Quando eu tenho do, o do é usado para fazer coisas assim em geral, são atividades gerais, é você cumprir algum trabalho, alguma tarefa, alguma coisa assim, igual eu botei um exemplo, do homework, o trabalho de casa,
aquele trabalho que você recebe na escola e que você tem que fazer em casa, é o do. Agora, toda vez que eu uso make, eu tenho que construir alguma coisa. Eu vou fazer surgir algo que não existia antes, tá? Então, eu botei ali make a cake. Por quê? Porque você precisa de vários outros elementos para make a cake, para fazer um bolo. Você não simplesmente faz um. Você precisa de farinha, você precisa de ovos, você precisa de outros elementos para fazer alguma coisa. Fala, Bruno, pode falar. Você quer fazer alguma pergunta ou foi só levantou a mão assim, aleatória? Não tem problema, não. Vamos lá. Você precisa dominar o present perfect. Se você souber o present perfect, os outros ficam bem mais simples de você entender. Mas o que significa dominar o present perfect? Primeiro, você tem que saber realmente a conjugação, né? Have, has e tal. Mas, principalmente, entender como que ele funciona. Que ele eu usei o present perfect e tem ali uma data. Não, então está errado. Não pode ser uma data fixa, não pode ser o present perfect. Pode ter uma data de início. Aí sim, aí tem o present perfect. Você tem que lembrar sempre que o present perfect ele começou no passado, mas ele tem influência sobre o presente. Isso precisa entrar assim na massa do sangue. Você precisa entender isso, tá? E aí você entendendo o present, você vai dominar com mais facilidade o past e o future perfect. E dominar os phrasal verbs. Vou falar para vocês que isso aí realmente é um desafio, tá? Foi uma das últimas coisas que eu, como professora, peguei domínio, e isso eu considero que até hoje continuo aprendendo, tá, gente? Lógico que tem vários que a gente já está acostumada e usa. Aqueles que têm maior frequência, a gente usa sempre, né? Então, e o que são phrasal verbs? É um verbo mais uma preposição. Eles são a junção de um verbo com uma preposição ou advérbio, criando um significado totalmente novo, tá? Então, eu tenho, por exemplo, up. Up é uma preposição que indica a direção para cima. Só que, dependendo do verbo para onde ela for colocada, ela muda tudo. Aí eu posso ter look up, tem uma tradução, wake up, tem outra tradução, stand up, tem outra tradução. Mas ela vai te dar uma noção, assim, geral. Como é que a gente domina os phrasal verbs? Vamos ver no próximo slide como é que a gente faz isso? Pode passar, Amandinha, por favor. Phrasal verbs. Olha só a importância deles. Eles permitem que ideias específicas ou nuances sejam comunicadas de uma forma que elas não poderiam ser expressas usando apenas um verbo simples. O que mais que esses phrasal verbs são capazes de fazer? Eles tornam a linguagem mais informal, mais natural, e eles facilitam a expressão linguística em situações específicas, justamente porque eles liberam, né, essas nuances, a comunicação dessas nuances que a gente tem em determinados contextos. Então, qual é a lógica do funcionamento? Para você entender um phrasal verbs, você não pode procurar a tradução assim, palavra por palavra. Não, você tem que entender o contexto. Porque eu tenho o verbo, por exemplo, to look. Look significa olhar. Pode ser também parecer, no sentido de ter aparência, tá? E aí tudo isso vai ser revelado a partir de um phrasal verb. Como é que você vai saber se ele funciona, se é olhar mesmo ou se é o parecer? Bom, eu tenho look at, que é olhar, tá? Olhar. Olhar para alguma coisa, olhar para algum lugar, olhar em alguma direção. Look to também é olhar para, mas também pode ser atender, também pode ser confiar em alguém, também pode ser vigiar, tá?
Isso tudo vai depender do contexto. Se eu colocar look for, é procurar. Se eu colocar look after, é cuidar de alguém. Se eu colocar look forward to, é esperar ansiosamente por alguma coisa, ou por algum evento. E olha, que aí eu quero até fazer eu deveria ter colocado esse asterisco, não coloquei, que aqui a gente tem uma exceção à regra. Lembra que eu falei que todas as vezes que a gente usa a preposição, né, essa preposição to, a gente vai usar o verbo na sua forma básica. Vocês acreditam que nessa expressão look forward to, depois disso, a gente tem que usar o verbo com ing. Por exemplo, look forward to seeing you again. Então, eu espero ansiosamente ver vocês de novo, tá? Mas eu não vou usar o see, eu vou usar seeing. Jonathan, você fez uma pergunta aí, foi você? Deixa eu ver, não. Cadê o... Ah, não, é aqui. Jonathan, after não é depois? Mas aqui é que entra aquela situação que eu falei no iniciozinho da explicação. Não dá para você traduzir palavra por palavra. Você vai perder, tá? Então, look é olhar. After é depois. Mas nesse contexto aqui, look after é cuidar de alguém. Look after the baby é cuidar do bebê, tá? E eu tenho ali depois o look up, que significa procurar, ou pode ser pesquisar também, né? E aí você vai ver que essas preposições que aparecem aqui, elas vão ser usadas, ou advérbios, né? Como é o caso do after, que é um advérbio de tempo, né? Você cada uma vai ter sua tradução específica, isolada, mas com cada verbo vai trazer uma ideia diferente, tá? Bora passar para o próximo, Amanda, por favor. Continuando, né? Como é que você vai dominar? Então, a primeira coisa é você entender a lógica. A lógica do funcionamento é você traduzir, pensar na tradução nos blocos, tá? Nunca isoladamente. 2 tipos cruciais de phrasal verbs: os separáveis versus os inseparáveis. Quando a gente fala que eles são separáveis, é porque o objeto da frase pode ficar no meio ou depois do phrasal verb. Então, eu tenho aqui um exemplo. Turn off, esse é o phrasal verb. Turn off the TV. Então, a TV é o objeto, tá? Mas eu posso falar também, ou turn the TV off. Os dois estão corretos, tá? Tá, beleza. Agora, presta atenção aqui nessa regra de ouro dos pronomes. Lembra que o pronome, ele é utilizado para quê? Para substituir um nome, tá? Então, eu usei the TV. Ao substituir the TV por it, obrigatoriamente, o pronome deve ficar no meio, nunca no final. Então, eu posso falar turn it off, mas eu nunca vou poder falar turn off it. Isso está errado. Vai ser turn it off, tá? Turn it off. E como saber se o phrasal verb é separável ou não? Aí está uma notícia. Infelizmente, não existe uma regra. Não existe. É só mesmo pegando intimidade com eles. Como é que a gente pega intimidade? Tendo contato, gente. Só tendo contato que a gente pode ter intimidade, tá? Então, eu botei aqui, ó, os 10 phrasal verbs mais usados no dia a dia. São esses mesmo? Não são, não, gente. Pode não ser esses aqui, depende do contexto que você está. Mas eles têm uma alta frequência, tá? Eles têm alta frequência no uso. Aí a gente tem aqui, ó, give up, desistir. Mas eu poderia find out, descobrir uma informação, encontrar alguma coisa também. Get up, levantar-se da cama. Go on. Aí, ó, o up sendo usado. Eu já tinha visto look up. Aqui tem give up, get up, pick up, set up, bring up. Olha quantos a gente tem com a mesma preposição. Get up, levantar-se da cama. Se eu falar shut up, ó, silêncio. Go on, continuar fazendo alguma coisa, né? Look for,
que a gente já viu lá no outro exemplo, procurar algo, procurar alguma coisa, ou alguém, né? Pick up pode ser buscar algo ou alguém, ou pegar um objeto do chão. Set up, estabelecer alguma coisa, organizar, configurar. Bring up pode ser trazer um assunto à tona, né? No meio de uma conversa, o bring up é você trazer um assunto à tona, mas pode ser também criar um filho, tá? E aí você vai ter outros verbos também, como raise up, que significa também criar um filho. Run out of é ficar sem combustível, sem tempo, sem dinheiro, ficar sem alguma coisa. Eu botei alguns exemplos aí, mas pode ser alguma coisa. Eu lembro que quando a gente estava falando do will, eu dei um exemplo da gente falar assim, ó, we run out of matches. Nós estamos sem fósforos. Aí a pessoa fala, I will buy them. I will go to the supermarket. Por quê? Porque naquele momento em que foi falado que está sem alguma coisa, a decisão foi tomada, tá? Tem aí o call off, que é cancelar um evento, cancelar um compromisso. Gente, se você for na internet, você vai encontrar essa listinha aqui e vai encontrar muitas outras, tá? E vale a pena ir lá e fazer bastante exercício. Pega exercícios para o TOEFL, são exercícios mais pesados, mas assim, exercício difícil faz a prova ficar fácil, tá? Então não tenha medo, assim, vou fazer só exercício que seja relacionado assim ao grau que eu estou tentando a prova, só a ESA, só. Não, tenta um grauzinho acima, tá? Seja um pouco mais audacioso e audaciosa, né? E aí você vai ver que quando você fizer uma prova que é num grau menor, aquilo vai sair um pouco mais fácil para você. Porque essa parte aqui da disciplina, gente, é vocabulário. Vocabulário não tem como, você tem realmente que treinar. Tem que treinar. E como é que a gente treina? Com leitura e escrita, tá? Jonathan, você quer falar alguma coisa? Você está aí assustado? Tá? Ok. Passa para o próximo, Amanda, por favor. Estratégia prática de aprendizado. Isso aqui é mais ou menos assim, é como eu fazia também, né? Você tem que tentar aprender por contexto. Você não vai estudar o verbo isoladamente, até porque você precisa. Não é dizer que você não possa ter. Eu até preparei uma lista também, né? Peguei da internet, eu vi uma lista lá que eu achei maneira, eu coloquei aqui para vocês. Mas é bom você. Aquilo ali é para servir de base para como você vai criar a sua própria estratégia de aprendizado. Você vai criar e memorizar frases completas, tá? Eu peguei uma aqui para vocês. Never give up your dreams. Nunca desista dos seus sonhos. Por que a gente coloca? Por que eu escolhi essa aqui? Faz todo sentido para esse momento de vida de vocês. Vocês estão aqui estudando, estão dedicando, né, o seu tempo, vocês estão investindo, né, o seu tempo, o seu estudo para um sonho que vocês têm. Eu não tenho sonho de ser militar, mas pelo menos você quer ter um emprego estável, você quer ter uma carreira, ou você quer pelo menos sair dessa posição que você está para depois galgar outras posições, seja lá o que for. O meu papel aqui é não só ensinar, mas eu quero incentivar vocês a realmente não desistirem disso, tá? A vocês continuarem, a acreditarem que vocês conseguem. Por isso eu escrevi essa oração, porque eu acho que faz sentido aqui, nesse contexto. E é o que eu incentivo vocês a fazerem. Olha o que significa o verbo, e aí crie frases, né, orações completas que que façam sentido para você, para que você não esqueça mais, ok? Estude por conexões temáticas, né? Em vez de você listar todos os phrasal verbs, só listar, porque isso, gente, isso eu já vou dar para vocês. Uma lista eu já vou oferecer.
todos os verbos com get, todos os phrasal verbs com look, todos os phrasal verbs com turn, e ali ainda assim é uma lista limitada, mas é uma lista que tem bastante frequência. O que você vai fazer? Você vai listar phrasal verbs para o seu trabalho, para viagem, para o estudo, para relacionamentos, enfim, você vai criar a sua própria lista, tá? Com as frases que façam sentido para você. Outra coisa, aceite a repetição, aceita que dói menos, tá? Porque muitos têm mais de um significado. Aí você tem, o verbo frasal take off pode significar decolar, avião pode ser tirar uma peça de roupa. Igual a gente viu no slide anterior, que tinha um phrasal verb com o look to, que significa várias coisas, né? Pode ser olhar para, mas pode ser vigiar, pode ser atender. Então, você sempre tem que olhar pelo contexto, tá bom? Então, você vai criar frases que tenham um contexto significativo para você, para que você não esqueça. E também, gente, não tem problema também se você esquecer. Esqueceu? Você faz alguma outra sentença, escreve mais uma vez, recorra às estratégias que você tem quando você precisa voltar a um assunto, né? E existem aqueles phrasal verbs que são intransitivos. Eles não precisam de um complemento, tá? Eu até usei aqui, wake up, acordar. I wake up at 5 a.m. Eu até coloquei o horário, mas I wake up, ok. O resto, gente, não é complemento desse verbo. Isso aí é um advérbio de tempo. Isso aí, toda vez que a gente tem um advérbio, não se esqueça, é uma fofoca. Ele está te dando a circunstância, ele está enriquecendo de informação. Aquilo que a gente enriquece de informação é fofoca, porque é a informação necessária é que I wake up. Every day I wake up, ok? E aí eu estou te dando uma informação que enriquece o sentido do verbo. Eu acordo, sim, ok, você está vendo que eu estou acordado. Mas eu acordo que horas? Às 5 da manhã, ok? Então, esse é um phrasal verb que a gente considera intransitivo, porque a gente só usa advérbios como... não vou dizer complemento, não, é um companheiro, tá? Ele está fortalecendo a mensagem do verbo. Ok, pessoal? Até aí, tudo bem? Podemos passar para o próximo. E o próximo é a tal da listinha que eu preparei para vocês, tá? E é aquilo que eu falei. A listinha eu já estou dando. Então, você não precisa fazer mais essa lista, né? O que você precisa fazer é criar frases, né, que vão que vão fazer sentido para você na hora do seu estudo. Ok? Pode passar para o próximo. Bom, aí encerramos os phrasal verbs, tá? Eu não trouxe exercício, gente, sobre o phrasal verbs, porque, assim, quando você vê, assim, logo de cara, aquele phrasal verb, não tem como. Você precisa ter um tempo com ele, você precisa, com aquela lista, você precisa estudar um pouco para depois você passar para os exercícios, entendeu? Não adianta você pegar de cara, porque você vai errar. Se você não tiver conhecimento, não tiver algum conhecimento, alguma intimidade, né, com a língua inglesa, você vai até se sentir mal. Por isso que eu não trouxe exercícios agora. O mais interessante é que vocês tenham esse encontro, tenham esse momento de um estudo mais profundo, mais individualizado, para depois você fazer exercícios, ok? Então, mais tarde, quando a gente tiver um tempo de fazer, por exemplo, um aulão, só com um simulado, alguma coisa assim, igual nós fizemos antes da prova da EAR, então a gente vai fazer isso de novo, né? Com outra prova, e aí vamos ver se vai aparecer questões assim desse tipo. Vamos colocar ofertas, colocar questões desse tipo. Então, agora vamos falar de verbos modais, os modal verbs. Eles são verbos auxiliares, tá?
Então, lembrando que, se eles são verbos auxiliares, eles vão... só que eles não são ligados a um tempo, eles são ligados a circunstâncias, eles são ligados a aspectos, tá? Eles são verbos que, em português, a gente chama de volitivo. Por quê? Porque eles indicam habilidade, né, capacidade, possibilidade, sugestão, obrigação, pode ser uma oferta, um convite, pode ser um pedido, permissão, proibição, possibilidade, né? Eu falei de possibilidade já, então. São isso que eles indicam. Mas, como verbos auxiliares, ali na forma e estrutura, eles garantem que o verbo principal venha na sua forma básica, sem o to, ok? Então, você vai usar sempre um verbo modal, depois dele você vai usar um verbo principal na sua forma básica, tá? Eles complementam o sentido do verbo principal, transmitindo essas mensagens, né, de capacidade, de sugestão, de obrigação, de proibição, depende do contexto. As principais características estruturais dos verbos modais. Eles nunca são flexionados, eles nunca mudam, tá? Eles não têm passado, presente, futuro, eles têm aquela forma ali. Se vai indicar futuro ou se vai indicar passado, aí tem um verbo modal específico para cada coisa, ok? Igual a gente tem will, que é para o futuro, igual a gente tem o would, que é o futuro do pretérito, tá? Então, eles não têm tempo, então, e eles não vão ser flexionados. Não usam to, tá? Então, eu vou falar de verbo modal, o verbo can. Eu não vou falar, não existe isso. To will, também não existe isso. É sempre sem o to. Can, could, shall, should, do jeito que está aparecendo aí. Eles são autônomos na negativa e interrogativa. Ou seja, eles não precisam de auxiliar para formar perguntas ou frases negativas. Por quê, gente? Por que eles são autônomos? Porque eles já são auxiliares, ok? Então, na verdade, eles auxiliam verbos auxiliares, dependendo do tempo. Lembra que a gente viu o Future Perfect Continuous? Ele auxiliou o verbo auxiliar, que é o verbo to be. O verbo to be é o verbo auxiliar do tempo contínuo. Mas aí ele teve um verbo perfeito, o verbo to have, para auxiliar também ali. E o verbo modal, que é o futuro, né, o will, ou o auxiliar do auxiliar. Olha que confusão, eles são super fortes, entendeu? Eles têm esse poder de auxiliar o auxiliar do auxiliar. Caraca, ficou até confuso, mas é essa força que eles têm. Bom, vamos passar para o próximo. Se for preciso, a gente volta nesse ali, porque aquele varalzinho que eu coloquei ali já funciona como um mapa mental, tá, gente? Aquilo ali já funciona como um mapa mental. Vamos ver os modais que são mais comuns e quais são as suas funções. Quando eu estou falando de habilidade e de permissão, né? Habilidade, gente, é a capacidade de fazer alguma coisa, tá? A gente vai ter can, could, be able to. Lembrando que a gente tem ali be able to. Aquele ali é o verbo to be, gente. O verbo to be, ele vai ser flexionado de acordo com o tempo, de acordo com a pessoa, tá? Vamos olhar ali, ó. O can, ele vai expressar uma capacidade ou capacidade geral, permissão ou possibilidade no presente. Olha a capacidade, o exemplo que eu coloquei. I can speak English, tá? Eu posso, eu consigo, eu sei falar inglês. Quando a gente traduz, normalmente o can, a gente traduz como poder, tá? Eu posso falar inglês. Só que como para a língua portuguesa, esse eu posso falar inglês significa que eu sei, significa que eu tenho permissão e significa que existe a possibilidade de eu falar inglês, ok? Então,
tudo isso é revelado só pelo contexto. Então, por isso que quando a gente vai falar I can't speak English, na minha mente eu posso traduzir como eu sei, eu tenho essa capacidade, eu tenho essa habilidade. Que será que você não escutou, Davi? Eu estava falando assim dos verbos modais mais comuns e as suas. É desse slide que você não conseguiu ouvir ou é do anterior? Então, o que eu estou falando é que assim, o verbo, o can e could também, né? Eles expressam capacidade, permissão ou possibilidade. E eles significam poder. Só que em português, o poder, ele tem nuances diferentes, né? Quando eu falo, eu posso falar inglês, eu estou falando isso porque eu posso no sentido de que eu sei falar inglês, ou é no sentido de que eu tenho autorização para falar inglês, ou é no sentido de que existe uma probabilidade de eu falar inglês, tá? Então, você tem que perceber qual é a nuance que você quer transparecer. Por isso que eu, por exemplo, quando eu falar I can't speak English, se eu fosse traduzir, eu traduziria como eu sei falar inglês, tá? Quando eu tenho can I go out tonight, tá bem, bem claro que é um pedido, né? Um pedido de permissão. Eu posso sair esta noite, tá? Para permissão, a gente usa o can, e o can tem um grau de formalidade, tá? Aí, tem um toquezinho de formalidade. Ele é um pouco mais formal do que um outro que a gente vai ver mais para frente, tá bom? E tem também a possibilidade. Essa possibilidade é uma possibilidade ok. Não é uma possibilidade muito certa, mas também não é aquela possibilidade remota. É uma possibilidade ok. He can be at home now as it is late. Então, ele pode estar em casa agora, já que é tarde. Então, é uma possibilidade ok. Não tem certeza, também não é nada muito remoto. Quando eu tenho could é o passado de can, mas ele também serve para pedir permissão. Só que essa permissão, ela é mais elaborada, ela é mais formal. Você vai pedir permissão com could, você está mostrando que existe uma distância. Uma coisa é, can I go out tonight? Posso sair hoje à noite? Could I go out tonight? Eu já estou assim, achando que a resposta pode ser que não. Então, eu já pergunto assim, eu poderia sair hoje à noite? Could you help me, please? Sabe quando você chega numa loja e ninguém vem falar com você? Aí você pergunta para alguém, could you help me, please? Você poderia me ajudar? Né? Só de você falar assim, você já deixa bem claro assim que eu estava esperando, né, que alguém viesse para me ajudar. E a possibilidade, he could come with me tomorrow. Tá? Olha, mais uma vez, a gente está usando um tempo que esse could, o certo mesmo é o passado, tá? Mas ele aí não está sendo usado para colocar no passado. Ele está colocando uma possibilidade, que é uma possibilidade um pouco mais fraca do que esse can, tá? Ele poderia vir comigo amanhã, tá? Então, mais uma vez, a gente tem um verbo que está em outro tempo para falar de uma coisa futura. E aí a gente tem o be able to, que talvez tenha sido isso que o Davi não ouviu, que estava lá no iniciozinho assim que a gente passou para esse slide, eu falei sobre o be able to, que é para prestar muita atenção, que a gente tem aí o verbo to be, e o verbo to be precisa ser, ele precisa ser conjugado. Ele vai expressar capacidade, habilidade, mas ele vai ser usado no presente ou no passado, sendo que no passado ele fala de uma habilidade específica ou de uma capacidade que foi restrita a alguma situação. Lila is able to Lila is able to solve any math problem. Ela é capaz de resolver qualquer problema
de matemática. Isso é uma situação específica, por isso a gente está usando o be able to e não o can. Quando a gente fala de obrigação e conselho, de obrigação, os mais importantes são must e have to. Qual a grande diferença que existe entre must e have to? O must, ele fala de uma obrigação forte, mas é uma obrigação que é meio... É você com você mesmo, entendeu? Tem ali, ó, you must wear a seatbelt. Você deve usar o cinto de segurança, tá? Precisa, por quê? Existe uma necessidade real. Se você não usar, com certeza, algum mal pode te acontecer. Com certeza você vai ser pego pela lei? Não. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, é mais uma questão mesmo de ser uma obrigação com você mesmo para não sofrer uma consequência mais grave. Agora, também a gente usa o must quando a gente vai fazer uma dedução lógica. Olha ali, ó. They must be at home. Eles devem estar em casa. E qual é a conclusão? A dedução. The lights are on. As luzes estão acesas. Então, deduz-se que eles estão em casa. Quando eu tenho have to, eu também tenho uma obrigação forte. Só que essa obrigação é por lei. Existe alguma regra, existe algum estatuto, alguma coisa que, assim, não é de você, vem de fora. Você tem que cumprir aquilo ali, aquela obrigação, porque a consequência realmente vem de fora, né? Existem circunstâncias que exigem aquela ação. Aí o should é usado para você dar um conselho, fazer alguma sugestão, alguma coisa assim, você usa o should. Pode passar para o próximo, Amanda. Possibilidade e permissão formal. A gente tem may, que você usa para pedir ou dar permissão de uma maneira mais formal e expressar a possibilidade, tá? Então, lembra que o can também pode ser usado para permissão. Então, vai ter o can, que é mais informal, o may tem um pouquinho mais de formalidade. O could é mais formal ainda do que o may, tá? E existe também uma possibilidade também ok. Não existem evidências, tá? They may be at home. Eles podem estar em casa. Não tem evidência nenhuma. Quando tem evidência, a gente usa o must. Quando não tem evidência nenhuma, você usa o may. É porque circunstâncias gerais te levam a acreditar que aquela possibilidade possa ser real. E o might? Quando a gente usa might para permissão, o might você pede alguma coisa já sabendo que a resposta vai ser um não bem redondo. Tá? Se vier um sim, é lucro total. Porque quando você fala might para pedir alguma coisa, é porque você já está esperando. É tão formal que assim, você tem certeza que vai ser não a sua resposta. E quando é uma possibilidade? Cara, é super remoto. Super remoto. Não tem nada. Eu botei o exemplo. It might rain. Na praia, maior solão, e você fala, it might rain later. Pode ser que chova mais tarde. Nada indica que vai chover, você solta uma dessa. Você tem que usar might mesmo, porque é super improvável que aquilo se cumpra, tá? Quando você vai fazer pedidos, intenções, falar de futuro, você vai usar will e, como a gente já viu lá no futuro, agora o would, você pede... Aqui eu só usei, por exemplo, para criar situações hipotéticas, desejos, hábitos do passado. A gente já falou sobre hábitos do passado quando vimos o past, né? Então é só dar uma olhadinha lá. Mas a gente tem aqui o would usado para sentenças condicionais. Quando eu falo de algum desejo, I would like a coffee, eu gostaria de um café. Agora, quando você vai fazer um pedido também, would you give me some coffee? Você me daria um pouco de café? Would you give me some water? Você me daria um pouco de água? Você vai usar o would também para fazer pedido, e isso é bem educado, tá? Isso é muito legal.
Pode passar para o próximo. Amanda. Agora vamos falar dos modais que proíbem, porque até agora a gente só falou daquilo que a gente pede, das permissões e tal. Os modais de proibição são usados para indicar que algo é estritamente proibido, é contra as regras, é ilegal ou é totalmente desaconselhável. E aí você vai ter o must not, o can't, o may not, tá? Entre parênteses, eu coloquei a forma da contração. Olha como é que o can't tem um jeito da gente falar cannot, né? E é tudo junto. Quando a gente usa o must not ou mustn't, indica que uma ação é por lei, tá? Existe um regulamento oficial, existe alguma autoridade, não precisa ser. Às vezes você tem uma autoridade dentro de um contexto. E aquela, vamos supor, o diretor de uma escola, ele vai lá e proíbe alguma coisa, tá? Isso também pode ser, mas normalmente vai ser mais estabelecido por lei mesmo, que a gente usa o mustn't. Mas a gente tem o don't have to, ou doesn't have to, tá? Lembra que a gente tem a terceira pessoa do singular. Sempre tem que respeitar o sujeito. Esse don't have to também fala de uma proibição, mas não é exatamente uma proibição, é a não obrigação. Você não tem necessidade de fazer alguma coisa. E o don't have to go, você não precisa ir, você não tem que ir, você não tem que ir embora, você não tem que sair, ok? Então, tem a proibição e tem a não obrigação. Cannot, ele está mais associado à falta de habilidade, que também é muito utilizado, né, para dizer que algo é proibido por regras locais. Aí já não é uma lei, é uma regra do local. Students cannot wear jeans at this school. Então, os alunos não podem vestir calças jeans nesta escola. Provavelmente eles têm um uniforme básico lá e não pode usar jeans. Então, isso é uma regra interna. Sendo uma regra interna, a gente vai usar o cannot. Aí o próprio diretor da sua vontade própria, da pessoa, instituiu alguma regrinha ali, alguma proibição. Aí a gente vai usar o mustn't, por quê? Porque ele é uma autoridade dentro daquele local, tá? Deu para entender isso aí, gente? Isso aí é. Verbos modais também, assim, eles têm uma nuance muito sutil, né, entre um e outro. E tem muito a ver com a intenção do falante, tá? Então, tem que saber usar mesmo para você saber o que a pessoa quis dizer, né? May not é equivalente ao can't. Ele é muito mais comum em avisos, em escritos oficiais, em placas, em documentos. É quando uma autoridade nega a permissão de forma bastante polida. You may not leave the room until the exam ends. Você não pode sair da sala enquanto a prova não terminar. Isso é uma proibição, isso é uma regra, isso vem de uma autoridade. Só que isso foi falado de uma maneira bem legal, para ninguém ficar ofendido, para ninguém levar para o coração, né? É tipo isso, tá bom? Pode passar para o próximo. E aí, chegamos nas questões de concurso que eu amo. Bora lá. Read the cartoon. Então, read a gente já sabe que é ler, né? E without changing the meaning, sem trocar o sentido, normalmente é isso, tá? Falou de verbo modal, lembra que eu acabei de dizer, existem o quê? Existem nuances que a gente tem que prestar muita atenção aos detalhes. Normalmente, quando é o verbo modal, o que ele vai te perguntar é como que você utiliza um outro sem mudar o sentido, sem comprometer o sentido, né, o significado. Aí você vai escolher uma alternativa que vai substituir qual verbo modal? Can. E we can't do something about the future. Olha aqui, ó. We can't do anything about the past, but we can do something about the future. Essa é a sentença. Como que a gente
poderia falar? Qual que a gente poderia substituir? Vou dar aí um minutinho só para vocês chutarem, não, né? Vamos olhar, vamos tentar lembrar o que foi falado, embora sejam muitas informações. We are able to. Very good, Lucas. Very good. That's it. Então, essa é a resposta. A gente já poderia eliminar a letra A e a letra C, por quê? Porque estão conjugadas de forma errada, né? O verbo to be tem que respeitar o sujeito, ok? E aqui, ó, allowed to, we are allowed to. Isso aqui, gente, também, embora ele não esteja lá, ele também funciona como verbo modal, tá? Essa expressão aí. É uma expressão que indica também permissão. To be allowed to é ter permissão para alguma coisa. Então, se fosse a letra D, nós temos permissão para fazer alguma coisa sobre o futuro. Mas não é isso, né, gente? Para a gente mudar o verbo modal, sem trocar o significado, a gente tem que colocar a letra B. Nós somos capazes, nós podemos fazer alguma coisa sobre o futuro e nós somos capazes de fazer alguma coisa sobre o futuro. Muito bem, tá? É a letra B, então. Pode passar para o próximo. Também sobre a EAR. Bom, a gente vê assim, ó, olhou o tipo de questão, você já sabe. Por mais que você não saiba o que está escrito no enunciado. Tem uma coluna na esquerda, uma coluna na direita, ó, vamos fazer o match. E aí, deu ali, ó, já é a primeira palavrinha, o primeiro verbo de comando. Match the columns. A gente vai falar sobre impossibilidade, sobre possibilidade, proibição e conselho. Advice é conselho, tá? Isso aí está escrito lá naquele varalzinho que funciona como mapa mental. Essa palavrinha advice, eu acho que ela está lá no primeiro mapa mental. Então, vamos ver. Olha só. Mark studied hard for his exams, but he got poor marks. Então, he studied, but got poor marks. He can't be very clever. Não sei o que quer dizer isso. Mas a gente sabe para que o can't é usado. Né? Para que o can é usado? O can é para falar de permissão, é para falar de capacidade, é para falar de possibilidade. Né? A gente tem 3, vamos ver ali. You should work less. You look too tired. O should é usado para uma coisa só. Quem é que se lembra? Isso, advice. Bora lá, que já soltaram a resposta aí. O should, ele é conselho, é uma sugestão, é um conselho. She may be in the garden. Quem colocou a letra A? Não dá para ser a letra A, não. É a letra C, na verdade. Vamos lá, ó. Só para otimizar o tempo, tá, gente? Que eu não tô lembrando em quantos slides está. Amanda está em qual slide? Eita, para mim não está aparecendo. Não? Então tá bom. Então, é a letra C, ó. Número 1, a gente está falando da impossibilidade. Por quê? O can, ele fala de possibilidade. Mas se o can está na negativa, então a gente está falando de impossibilidade, tá? E o should work less? E o should a gente já sabe que ele é usado para conselho, para sugestão, que é o número 4. Então, 4, que é o advice. She may be in the garden. Isso é uma possibilidade, ela pode estar, né? Porque proibição, lembra que a gente tem lá o mustn't, poderia ser o mustn't, o can't, ou então may not. E aí a gente já viu que o can't não foi usado para isso, só pode ser a letra C, ok? Próximo, Amanda, por favor. Vamos ler o texto e responder.
O verbo, o que a questão está pedindo? O verbo modal can't representa que tipo de ideia? Prohibition, obligation, future or advice. Onde é que está o can't? Feels like I've been inside forever. I can't go to the movie theater or pizza parlor. I miss my classmates. Anne Frank and her family spent 2 years in an attic. Yeah, I expected that blank look and no comments. Ok. É interessante a gente ler o quadrinho, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Nem precisa ler o quadrinho, tá? É só você lembrar o que o can't pode estar falando aí. Letra A, exatamente. Ele não fala exatamente proibição, não fala de obrigação, não está falando de futuro, não está falando de conselho. É a proibição, letra A. Muito bem. E, ó, todas essas são questões da EAR, tá? E eu trouxe questões da EAR porque são as mais fáceis da gente pegar, mas são o mesmo nível da ESA, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Vamos lá para essas duas aqui, ó. A forma negativa da sentença. I've been inside forever is... Olha, aí a gente... Lembra que eu falei para vocês? Tem que dominar o present perfect. Olha aqui, ó, o present perfect. O verbo to have, só que ele está aqui contraído, e aí a contração se faz com o sujeito, e aqui a gente tem o verbo principal no particípio passado. I have been inside forever. Eu tenho que fazer a negativa, já vou dar logo o bizu para vocês. Quando a gente faz a negativa, qual dos dois verbos vai receber a negativa? É o verbo principal ou o verbo auxiliar? Sempre é o verbo auxiliar que recebe a negativa. Então, vamos lá. Qual delas vai ser a opção para vocês? Exatamente. Letra B. I haven't been inside forever. Muito bem. Nossa, se caísse uma dessa ia ser perfeita, né? Porque olha aqui, ó. I have been inside forever. Só colocou a forma completa. Enfim. Na segunda aqui, in the sentence, at some point, if you want to tell a story about Paris, you have to choose an angle. The words have to could be substituted by... You have to choose an angle. Yes, you must choose an angle. Olha só, olha para você ver como é que as coisas são. Aqui eu estou respondendo, eu estou dizendo que está correto, porque gramaticalmente é isso mesmo. O must e o have to, eles se combinam, eles trabalham juntos. Mas eu vou dizer para vocês que nesse contexto aqui, eu não sei o resto da história, né? Tá só... eu coloquei isolado, mas dependendo do texto, poderia ser a letra D também, tá? Dependendo do texto, poderia ser, em vez de uma obrigação, partir para um conselho, tá? Mas, como está aqui, ó, descontextualizado, eu vou aceitar a letra B, porque eles trabalham juntos, ok? Passa para o próximo, Amanda, por favor. E isso tem tudo a ver com a questão da nuance, tá? A nuance que que os verbos modais trazem tão fortemente. Bora lá. Mudando de assunto de novo. É preciso aprender tag questions, não é? Por que eu botei esse não é de vermelho? Porque tag questions é esse nosso né? Aquela confirmação que a gente procura. São essas perguntinhas curtas que são adicionadas ao final de uma frase, porque é uma tag question. Isso, esse não é uma tag question, exatamente.
para confirmar uma informação, para pedir às vezes não é nem a concordância, eu coloquei aqui como sendo a concordância do interlocutor, mas isso, na atividade comunicativa, isso chega a ser até um pedido de participação, sabe? Quando você está conversando assim, você fala, né? Eu tenho um sobrinho que é o tempo inteiro ele, né? A gente tem que o tempo inteiro concordar para ele ter certeza que a gente está falando, que a gente está ouvindo o que ele quer dizer, né? Só que, assim, para a gente fazer o uso correto, a gente tem que estabelecer algumas regrinhas, né? Você precisa entender algumas regrinhas. Letra A, inversão de polaridade. O que significa isso? Bom, se a declaração é afirmativa, a tag é negativa. E vice-versa. Vamos olhar para o nosso título aí. É preciso aprender tag questions. Eu fiz uma declaração afirmativa. Sim, nós precisamos aprender tag questions. Aí, quando foi lá na tag, eu perguntei de forma negativa. Não é? Tá? O tempo verbal. A tag deve sempre estar exatamente no mesmo tempo verbal da frase principal. Se é presente, se é passado, se é futuro, se é tempos perfeitos. Só que a única coisa que a gente tem que prestar atenção é que, em português, eu usei o mesmo verbo, tá? O mesmo verbo principal ali. Em inglês, a gente vai usar o verbo auxiliar, tá? Isso aí está na letra C, o uso de auxiliares. O verbo principal da declaração não é repetido na tag. Em vez disso, utiliza-se o verbo auxiliar correspondente ao tempo verbal. Então, olha os exemplos. You are tired. Eu fiz uma declaração, é uma declaração afirmativa, usei o verbo to be. Lá na tag question, eu tenho que usar o verbo to be, só que na negativa, porque primeiro ele estava na declaração é afirmativa, a tag é negativa. They don't like coffee. A declaração é negativa. E está o verbo no presente. Como é que eu sei disso? Por causa do auxiliar. O auxiliar aqui, ó, é don't, tá? Então, eu já sei que o verbo auxiliar do simple present é o do, né? Então, quando eu for fazer a tag, eu vou colocar o verbo auxiliar na polaridade invertida. Se lá está negativo, aqui eu coloco na afirmativa. E aí, a gente tem que perceber também quem é o sujeito. Olha aqui, ó. Aqui eu estou falando you, aqui eu repeti you. They. Aqui, ó. He can't drive. Olha que verbo principal. O verbo auxiliar é um verbo modal. Aqui ele está na negativa. Na tag question, ele vem para afirmativa. Ele não sabe dirigir. Sabe? É assim que a gente traduziria. Tá? She traveled to London. Presta atenção nesse aqui, ó. She traveled to London é uma afirmação no passado. Olha que o desse aqui é um verbo regular. Aí eu coloquei aqui, ó, com ed. Aí, na hora da gente colocar, isso é o simple past. Qual é o auxiliar do simple past? É o did. E aí eu tenho que colocar ele na negativa. Didn't she? Ela viajou para Londres. Não viajou? É assim que seria. Samuel has passed the exam. Tempo perfeito. Eu vou sempre colocar o auxiliar. Hasn't he? My students will. Olha aqui o auxiliar, o verbo modal. Will pass the exam. E aí, como é que a gente faz a tag? A gente tem que colocar o will na negativa. Mas prestem atenção, gente, que normalmente, quando a gente vai fazer a negativa, é sempre contraído. A gente não vai falar has not he? Não. Hasn't he. Em vez de colocar will not they, a gente vai fazer a contração. E a contração de will mais not é won't. Won't they? The car is not working. Olha aqui, ó. Aqui eu coloquei bem separado, ok? Is it? Sheila is working late again. Isn't she?
Quando é o verbo to be, quando ele é auxiliar, se ele é auxiliar ou se ele é o principal, ele é sempre usado. O verbo to be é o bam, bam, bam. A gente nunca esquece disso, né? Pode passar para o próximo. Exceções importantes. Isso aí é muito importante mesmo. Inclusive, essa número 1 é a mais importante de todas. O sujeito I, que é eu, né? Até que a declaração afirmativa é feita com aren't I. Então, eu tenho uma afirmação aqui, ó. Uma declaração afirmativa. I am late. Eu estou atrasada. Aren't I? Não estou. Então, a tag negativa é feita com aren't. Mas a tag positiva é normal. Olha aqui. I am not late. A declaração é negativa. Então, a tag tem que ser positiva. A tag positiva, eu respeito a conjugação verbal. I am not late. Am I? Eu não estou atrasada. Estou? Ok? Tá. Na número 2, frases imperativas, ordens ou pedidos. A tag costuma ser will you ou won't you. O won't é quando for negativa, né? Por quê? Porque isso é um pedido, tá? Isso é só uma oferta. Aliás, pode ser uma ordem também, mas é sempre voltado para a pessoa. Open the door, will you? Isso pode ser tanto um pedido como pode ser uma ordem. Isso vai depender, lógico, da entonação que se der ou do contexto. Mas o importante é você reconhecer que a frase é imperativa. Desde como que a gente reconhece que a frase é imperativa? Sempre começa com o verbo principal, e é sem o to, tá? Essas informações vocês viram, acho que na primeira aula, se eu não me engano, tá? Do imperativo. Na primeira ou na segunda aula, foi lá no iniciozinho. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o imperativo, volta lá para dar mais uma olhada. Vale a pena a gente sempre voltar o conteúdo, principalmente aquele conteúdo mais remoto, que é para você ter certeza que você realmente não esqueceu, ok? E a número 3, sugestões com let's. Usa esse let's, é aquele vamos, bora, é o nosso bora, né? Bora trocar de slide, bora fazer mais exercício, bora fazer tradução, né? Esse shall we é essa tag que a gente usa. O shall, ele é mais usado, lembra, com a primeira e com as primeiras pessoas do singular e plural. É mais usado. Não significa que não possa ser usado com as outras, ok? Mas é muito mais usado. Por quê? Porque ele é usado justamente nesse contexto da sugestão, tá? E let's é uma abreviação de let us, tá? E us é o pronome objetivo relativo à primeira pessoa do plural, que é o we. Por isso que aqui, ó, na hora de fazer a tag, a gente colocou shall we, porque esse Szinho aqui é da primeira pessoa do plural, tá? É uma redução de us. Mas nunca é usado let us. A gente fala mesmo let's. Let's go to bed. Shall we? Então, vamos dormir? Bora? É isso, tá? Pode passar para o próximo. Agora a gente tem lá umas questõezinhas de concurso. Gente, esse negócio da tag question é muito tranquilo. Muito tranquilo. Quem ficou com alguma dúvida, quem errar alguma coisa assim, cara, faz umas 2, 3 páginazinhas de exercício, você vai ver que você vai tirar de letra, tá? Por quê? Até porque o mais complicado mesmo, o excesso de informações, vem onde? Lá nos tempos verbais, se você conseguir estabelecer, né, o conhecimento sobre os tempos verbais, o tag question, ó, vai ser piece of cake, mole, mole. Então, vamos lá na primeira aí, ó. Read the following sentences.
o que ele vai pedir nessa questão? Ele está pedindo para a gente escolher uma alternativa que contenha sentenças gramaticalmente corretas. Aqui a gente já tem algumas opções. Ó, you and your brother know how to dance. Então, até aqui é a sentença. A sentença é afirmativa ou negativa? Afirmativa, tá? Eu vou olhar para o verbo principal e eu vou ver em que tempo que ele está. Ele está aqui no simple present. Então, simple present, afirmativo, na tag, eu tenho que ter o auxiliar do simple present na negativa. O auxiliar é esse aqui mesmo, do, na negativa, don't, you, tá correto, tá? Na número 2, the dog and the cat fight a lot. De novo, eu tenho simple present, afirmativo. Don't they? Sim, they, porque eu tenho the dog and the cat. It, terceira pessoa do singular, cada um. Juntou os dois, virou terceira pessoa do plural. Tá aqui. 1 e o 2 estão corretos. Don't be late. Do you? Aqui tá correto, gente? A gente acabou de ver isso aqui. Isso aqui é uma ordem. Don't be late. Que eu posso começar com o verbo principal, se for afirmativo, mas nesse caso aqui de ser negativo, eu teria que começar mesmo com o verbo auxiliar, né? Don't be late. Até aí tudo bem. Mas já que é uma ordem, eu teria que usar will you. Então, a número 3 já está errada. Isso elimina a C e a D. E let's dance. Won't you? Aqui o que está errado? Olha aqui, gente. Aqui a gente não teria que falar. Aqui é um convite, né? Aqui seria o quê? De qualquer jeito, a gente teria que usar o we aqui, né? Aqui, let's dance. Shall we? Isso. É um convite. Seria shall we? Então, realmente, a que está correta é letra A, que alguns já responderam antes. Muito bem. Thank you so much for your participation. Vamos lá para a segunda. Choose the alternative with the correct tag question. Vamos dar uma olhada aí nas tag questions e eu vou esperar vocês fazerem. Isso, Lucas. De cara, letra A. Aqui, o que está errado? Ó, Sally comes from Peru. Can't she? Nada a ver. Seria doesn't she? Michael hasn't studied. Has he? My best friends are getting ready for the party. Aren't they? Essas seriam as respostas corretas. Letra A, muito bem. Very good. Vamos para a próxima? O próximo slide. A última questão é a choose the correct alternative to complete the gap in the comic strip. Gap, gente, é uma lacuna, tá? Life is difficult. Ponto. Aí a gente vai começar uma outra. Só que ele está fazendo aqui, ó. Aqui ele fez uma declaração. Exatamente, tem que modificar a polaridade. A primeira declaração dele foi afirmativa. Life is difficult. Então, quando ele vai fazer a tag, por mais que esteja em outra sentença, a gente tem que trocar. Isn't it? Very good. Letra B. Exatamente. A gente não pode repetir isn't life, nada a ver. E a gente não pode colocar positivo de novo. Ok? Deixa eu ver o que ele está falando. Life is difficult, isn't it, Charlie Brown? Yes, it is. But I've developed a new philosophy. Eu desenvolvi uma nova filosofia. I only dread one day at a time. Eu só tenho medo de um dia por vez. É isso aí, viver um dia de cada vez, um medo de cada vez. Passa para o próximo. Amandinha. Olha, chegamos ao fim. Que bom que deu tempo certinho. Eu sei que eu dei uma corridinha aí, né? Por causa daquele primeiro tempo que eu não consegui consertar esse negócio das anotações. Mas eu creio que assim, o assunto tem todas as informações necessárias, tá? Se vocês puderem rever a aula que foi gravada, está sendo gravada, e vocês pegarem esse material que está disponível,
com certeza vocês vão ter todas as dúvidas sanadas, né? Nós encerramos um capítulo bem importante, que é o capítulo dos verbos e das palavras assim em volta, tá? E agora a gente vai para as próximas, para os próximos encontros, a gente tem outros assuntos importantes também. Eu espero vocês lá, tá bom? Boa noite para todos, muito obrigada pela atenção de vocês e qualquer coisa, don't be a stranger, não fica de longe, é só fazer um sinalzinho de fumaça, a gente dá um help, ok? Bye bye. Thank you.